Glórias a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém. Quem veio nessa noite em busca do milagre, diga glória a Deus. Diga, hoje é a noite. Fale com fé, diga, hoje é a noite do meu milagre. Diga, hoje é a noite da minha vitória. Quem crê, toma posse em nome de Jesus. Amém, irmãos. Estamos dando início em mais uma edição do nosso projeto Abala Guarulhos, né? É um projeto que Deus tem colocado em nosso coração. E hoje nós estamos tendo a honra de receber pela primeira vez aqui no nosso projeto Abala Guarulhos, que por enquanto está sendo aqui, irmãos. Mas Deus colocou um projeto. E existem projetos que não começa grande, começa pequeno. E na hora certa, ele dá o crescimento. A Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou e Deus ele deu o crescimento. Amém? Estamos tendo a honra de receber o pastor Adeildo Costa. Deus abençoe, pastor, por ter aceito o nosso convite. Está aqui também, juntamente conosco, pastor Jones, pastor Valdir, Deus abençoe. E o pastor Adeildo, será o porta-voz de Deus nessa noite para liberar uma palavra para o nosso coração. Amém? Deus abençoe, pastor, fica à vontade. Também quero agradecer nosso amigo, pastor Natalino, Deus abençoe. Irmãos, Natalino tem sido uma bênção para as nossas vidas, Como eu disse, o pastor Abílio Santana apresentou ele para a gente, veio e ficou aqui ajudando a gente. Deus abençoe, Natalino, em nome de Jesus. Você que pode, coloca sobre seus pés um instante, como está recebendo o pastor Adeildo Costa, amém? E vou pedir para o Johnny fazer essa oração em nome de Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Desde já gostaria de agradecer a vida do pastor John, que foi um canal de bênção para nós que estamos aqui nessa noite. Deus abençoe meu amigo, pastor Valdir, meu amigo pastor Adeildo Costa, está ali também o pastor da Garagem do Fogo, Deus abençoe, o Robson está ali, o pai do Gabriel, está ali a apóstola o apóstolo e a bispa, é Arujá ou é Itaquá? Suzano. Tem uma mega igreja em Suzano. Fui pregar esses dias num grande congresso. Foi uma benção para a honra e a glória de Deus. Estenda as suas mãos para cá. Soberano e eterno Deus, Pai, aqui está o teu servo, Senhor. Fala conosco aqui nessa noite, não aquilo que nós queremos, Pai, ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar. Toma a boca do teu servo, meu Pai, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade desse povo. Em nome do Senhor Jesus, usa ele aqui nessa noite. Bata a palma e receba o servo de Deus com as palmas. Aleluia, glória a Deus. A paz de Cristo a todos. Podeis sentar, irmãos, muito obrigado. Eu quero nesta feita, primeiramente, dar os meus agradecimentos a Deus por essa rica oportunidade, um momento todo especial de poder conhecer mais uma família de Cristo. Quero agradecer ao nobre companheiro, pastor John. É o John Leno. Deus te abençoe. Você é mais famoso do que eu, meu amigo. Tranquilo. Estou brincando. Deus te abençoe, tá? Te honre muito. Aqui está a esposa, irmã Bernadette. Prazer em conhecê-la. Amém? Está me acompanhando o pastor Valdir, nosso amigo. Prazer. Valdir nos recebeu ali na sua casa. Valdir, vou te contar uma história. É muito difícil eu ficar na casa de alguém. Não é por estrelismo, jamais. Mas é por privacidade. Mas quem tem amigo tem sempre um braço. Quem tem amigo tem portas. E o Johnny já é um amigo já de alguns tempos. Conheci Johnny já. Ele ainda não tinha essa barriguinha que está aí, entendeu? E Johnny faz alguns eventos e eu acompanho em alguns trabalhos, principalmente no Nordeste. Ele está ali com trabalho no Teresina. É isso, né? E no Maranhão. E ali nós atendemos. Mas, em particular, ele já é um amigo, independente dos eventos.
E o Johnny me apresentou o Valdir. Como eu vim resolver algumas coisas, questões particulares, aqui em São Paulo, hoje eu resido na cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, terra quente. Prazer em revê-lo também, viu, Natalina? Natalina é um amigo já de longas datas. É um profeta da filmagem. E eu não sabia que você está aqui. Foi um prazer em revê-lo, com toda certeza. E resolver algumas questões particulares de alguns bens que temos aqui e para acertar documentações. E já aproveitei que já vou viajar amanhã para o Rio Grande do Sul, atender ali 14 dias de agenda, que são eventos já marcados. E pude conhecer você. Deus te abençoe. Amém? Somos irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Abre o médio para mim. Mais médio e mais agudo. Nos retorno principalmente. Eclesiastes capítulo de número 9. Eu não serei tão longo, serei breve. Eu estou enfermo. Estou com um problema sério no coração. E estarei atendendo esses últimos eventos agora, nesse mês, para que no mês de dezembro eu seja submetido à cirurgia. Que vocês continuem orando pela minha vida. Eu disse para Jesus, Natalino, eu não sirvo para não pregar. Fui chamado para anunciar o Evangelho. Então que Ele me dê saúde, devolva. Amém? Aí terminei tendo um derrame, sofri um derrame transitório, mas eu caí, bati esse lado esquerdo do rosto no chão, tive fratura facial e aos poucos estou me recuperando. Quebraduras de dentes, rompeu aqui uma parte próxima ao maxilar, mas já há 40 dias, pouco a pouco, eu voltei a pregar outra vez. Amém? Deus abençoe vocês. Eclesiastes capítulo 9, versículo 1. Eclesiastes capítulo 9, versículo 1. Assim tá bom, Dani? A seguir. Que diz assim? Todos encontraram? De veras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender que tudo isso que os justos, os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Verso 3. Este é o mal que há entre tudo o que se faz debaixo do sol, que todas as coisas sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há de vários no seu coração, na sua vida, depois se juntam aos mortos. Amém? Amém. Eu, nessa tarde, estava a pensar neste assunto do capítulo 9. Temos uma infinidade de interpretações sobre exatamente o versículo 2, quando se diz assim: tudo sucede igualmente a todos.
Amém? Pega na mão de quem está do teu lado, por gentileza. Primeiro dá um sorriso para esse irmão aí. Cara feia já basta o diabo que te olhou o dia inteiro, com certeza. Amém? Diga para ele: irmão, tudo que acontecer comigo acontece contigo. Somente isso aqui, amém? Eu vou falar sobre quando se estabelece a crise. Nada melhor do que o homem mais sábio do mundo, o grande Salomão, dotado de conhecimento, feitor da própria inteligência, que recebeu de Deus um módulo de sabedoria que infinitamente suas frases, palavras, suas interpretações se tornaram conhecidas e faladas pelos grandes sábios da terra. O exemplar da sabedoria de Salomão, o grande construtor da casa de Deus. Ele diz aqui em um pensamento: tudo sucede. Parece que eu vejo Salomão pegar uma criança que caiu e o levantar. E de repente pegar uma criança que ainda não caiu, não machucou seu dedo, não machucou sua barriga, não bateu sua testa no chão, para ter uma herdade de um pouco de dor. E Salomão dizer para aquela criança: se você passar por aquele mesmo caminho que aquele menino passou, você também vai cair. É o termo de igualdade. Parece que eu vejo Salomão pegar alguém que simplesmente estava vivendo um contexto da sua vida sem problemas. Tudo se resolvia tão fácil, tudo se conquistava pelo seu estabelecer da sua força. Mas de repente, sua riqueza, a sua glória, a sua fama se quebrou. Salomão pega outro alguém que está dando os mesmos passos, caminhando pelo mesmo caminho, tentando trilhar a mesma seara. E parece que eu vejo ele pegar uma trave e colocar no olho de alguém e dizer: eu preciso fixar isso nos teus olhos, para que tu olhe bem sem fechar, que tu saiba que se tu passar também por este caminho, tu vai se quebrar, tu vai sofrer. A vida, ela é cheia de surpresas, e as surpresas nos surpreendem, porque ela vai nos trazer alegria, ela vai nos trazer um pouco de paz momentânea, ela vai nos trazer uma gota ou uma gotícula pequena de felicidade, não tão grande, mas ela também vai semear em nosso caminho tristeza, angústia, dor, solidão, abandono, rejeição, especulações da boca dos próximos, calúnias, difamações, injúrias e mentira. Salomão está tentando dizer que se na vida do justo isso acontece, tem muitos crentes aqui que estão me olhando e nunca leu esse versículo aqui, e se leu, não prestou atenção. Ele disse: acontece com o bom e acontece com o mal, acontece com o justo e acontece também com o injusto. É como se dissesse: olha, Deus guarda o crente. Fazemos tantas orações para Deus guardar os crentes do acidente, do ladrão, do criminoso. Até parece que o crente não sofre acidente e morre. Quantos pastores, amigo meu, de longas datas, desde a minha juventude, hoje eu tenho 50 anos, mas eu prego desde os meus 18 anos de idade, e ao longo desses anos eu tive amigos que me deixou no aeroporto, e quando retornava para a sua cidade, de volta com um companheiro, um diácono, um presbítero que o acompanhava, antes de eu chegar em casa, ligava no meu celular chorando e dizia: olha, tu não sabe o que aconteceu, pastor fulano acabou de falecer. Mas como? A gente tem um choque, morreu em um acidente. Se o ímpio morre no acidente, o justo também morre. Do que dizer, alguns anos atrás, uma caravana de irmãs que faziam missões no Vale de Jequitinhonha, que é a região mais pobre do Brasil, no leste de Minas Gerais, que eu conheço bem. Saía de Brasília um ônibus com 52 mulheres abençoadas. Uma delas
uma parte delas mulheres ricas, fartas em dinheiros, levando mercadorias, levando alimento, conduzindo para o Vale de Jequitinhonha. Aproximadamente 200 quilômetros entre Governador Valadares até chegar próximo a Teófilo Otoni, para pegar a rodovia do Vale de Jequitinhonha. O ônibus bate o pneu em uma pedra afiada. Existe uma ribanceira próxima. O ônibus despenca para baixo e quase todas as mulheres, servas de Deus, perderam a sua vida. Do que dizer de quedas de aviões que caem e quem está dentro, a maioria às vezes ímpio, perde a vida. Do que, pastor ou amigo natalino, a gente não lembrar do grande pregador, pastor Luiz Antônio. Também estava dentro de um avião. O avião foi em Congonhas e eu me lembro que eu estava indo pregar em Piracicaba. Estava eu, pastor Reuel, dentro de uma van que foi alugada para nos conduzir, pastor Carvalho Júnior e o sobrinho do pastor Reuel, pastor Alisson. E ali tinha uma televisão. E antes de chegarmos na igreja Assembleia de Deus Missões, do Ministério Belém, que eu estaria ministrando naquela noite, saiu a reportagem e saiu uma fumaça e uma parte vermelha estava pegando fogo. Eu fui um dos primeiros a dizer: isso eu acho que é uma parte de um avião, mas não sabíamos aonde era, porque a reportagem ficou um pouco complexa. De repente, a repórter entra em urgência e anuncia que o avião é um avião da TAM. Não passou mais do que 20 minutos, quando nós descemos na porta da igreja, o cantor Elton, que era um cantor lírico, voz muito linda, que era amigo particular do Luiz Antônio, que também morava próximo a Ivoti, aonde eu estarei ministrando agora, e ele nos ligou, chorando, e ele disse assim: pastor Reuel, estava em viva voz, o senhor não vai acreditar no que aconteceu. Luiz Antônio, ele marcou 3 vezes o horário do voo. O primeiro voo era de manhã. Por quê? Eu, ao encerrar de pregar em Piracicaba, dia seguinte pegaria um voo para irmos pregar em Minas Gerais. Eu pregaria em Belo Horizonte e Luiz Antônio pregaria na região do Vale do Rio Doce, na cidade de Acesita Timóteo, cidade do Vale do Aço, na convenção. E ele resolveu antecipar o voo para chegar um dia antes e descansar. O voo sairia de manhã, mas quando ele foi sair de casa, essa história é real que eu estou lhe contando, ele sentiu da parte de Deus, porque ele chegaria um dia antes. Então ele disse: eu posso chegar até no último horário da noite e descansar. O horário de pregar seria 9 horas da manhã do dia seguinte, para ficar com a família. Aí ele tomou o primeiro café. Quando ele tomou o café, que ele entrou no carro para ir ao aeroporto, ele sentiu de voltar para almoçar com a família. Aí ele trocou a passagem, ele almoçou com a família, ele marcou um voo para as 4 horas, mas ele não saiu às 4 horas, ele remarcou um voo para o último horário do final da tarde, às 18 horas, se eu não me engano, e 40 minutos. Este foi o voo da sua morte. Quando o avião tentou pousar em Congonhas, segundo os técnicos que entendem mais, não conseguiram dar força para que seus freios se estabilizassem, chamado de flap. E aí o piloto tentou acionar para que o avião subisse. Por que subisse mais? Porque na frente do aeroporto de Congonhas, aonde eu morei próximo, havia um prédio, e esse prédio era o próprio prédio da TAM. E dentro desse prédio havia pessoas que eram crentes da nossa igreja, lá do Jardim Ângela, que trabalhavam lá. E o avião foi, subiu, mas tinha um prédio. Se não tivesse o prédio, o avião ia ter partida para decolar. Bateu no prédio. Morre o pastor Luiz Antônio, com todos os passageiros, pilotos e tripulantes, como também morre crentes que trabalhavam no prédio da TAM. O que eu estou tentando dizer para você é que tudo sucede igualmente a todos. Do que não dizer de motoqueiros que passam na nossa casa, frente às nossas casas, ruas, avenidas, empinando motos, não são crentes. Eles caem, quebram-se e até mesmo morrem. Do que também não dizer do grande pastor da igreja Bola de Neve, pastor Guina, que eu conheci em particular, com sua moto, fazendo um passeio com amigos, terminou se acidentando com um veículo, e a notícia foi no mesmo dia do domingo, perdeu a sua própria vida.
tudo sucede igualmente a todos. Eu quero tematizar o assunto e falar sobre crise estabelecida. Existem centenas e dezenas de crises, mas existem 3 crises que elas são como facas na nossa vida. Preste atenção, Deus vai falar muito com alguém aqui. A primeira crise é crise provocada por terceiros. O que é uma crise provocada por terceiros? É aquela tipo de crise que surge problemas na nossa vida, em nosso cotidiano, que às vezes não foi provocada por você. Você não estava lá, mas disseram que você estava. Você não fez, mas disseram que você fez. Você não falou, mas disseram o que você falou. A partir do momento que alguém assume o seu lugar, essa pessoa é chamada de terceiro corpo condutor. Alguém está falseando, alguém está mentindo contra você, alguém está atacando você por ordem de outro alguém. E o que vai acontecer quando isso ocorre, pastor? O prejudicado, recentemente, não é quem te ataca. O primeiro a ser prejudicado vai ser você que está sendo atacado. Você vai ter perdas se a mentira te prejudicar. Você vai ter uma perda gigantesca se a calúnia chegar até você. Você vai ter uma perda maior ainda se a difamação começar a jorrar dentro da cidade. Você vai perder amigos, você vai perder parentes, você vai perder casamento, você vai perder marido, esposa, filhos, porque a tua imagem vai ser ferida, vai ser danificada. E depois que alguém te ferir, depois que alguém te machucar, não vai aparecer um santo sequer com um copo de água para dizer: está com sede? Não vai aparecer alguém com um pão na mão e dizer: está com fome? Não. A notícia é que você fez sem fazer. Você sabe se você não fez, que você praticou sem praticar. É crise provocadas por terceiro. E aí vem doenças mentais, e aí vem doenças emocionais. Tua pressão vai subir ou tua pressão vai baixar, dependendo do teu sistema hormonal. Tu vai ter problemas para dormir, tu vai depender de pregabalina, tu vai depender de tantos remédios calmantes, tu vai depender de diazepam. E se não ficar tão louco, vão te dar até Gardenal para ver se tu se acalma. Isso é depois que os problemas surgiu na sua vida. Só que depois que você se recriar, depois que você se levantar, se você for forte, depois que a sua casca dura ficar rígida como o aço de Superman, você vai erguer sua cabeça, vai sair entre os esgotos da vida, e a partir dali você agora será crente mais forte, mais firme, mais seguro. Se falava muito, vai falar pouco a partir de agora. Se era todo aberto para todo mundo, agora você vai se reciclar, reciclar suas amizades, reciclar pessoas que entravam na sua casa. Você agora não será mais aquele crente de dentes abertos que andava dando a paz do Senhor até por poste da rua. Você vai ficar tão desconfiado com as pessoas que agora a tua paz do Senhor, primeiro é depois que tu olhar dentro da pupila do olho do miserável. Aí tu vai dizer: esse aí é crente mesmo, a paz do Senhor. Porque a partir da tua preparação, Deus vai começar a te mostrar quem é as pessoas que devem andar contigo, caminhar contigo, falar contigo, orar contigo, congregar contigo e viver contigo. Se você estiver entendendo, levante a sua mão e diga amém, Jesus. Deus vai começar a moldar você. Crise provocadas por terceiro. Você lembra de Jefté? A Bíblia diz que Jefté, ele foi filho de uma prostituta. Seu pai, quando era mais jovem, já tinha seus filhos com sua legítima esposa. Porém o seu pai caminhou por terras estranhas, conheceu uma mulher longe dos olhos e do nariz de sua esposa, e ele coabitou com ela. E depois que coabitou com ela, o que veio foi surpresa. A mulher alheia, a meretriz, estava grávida. Então quando nasceu essa criança, esta mulher foi a este homem e disse: olha, este menino é seu. Como a vergonha se estampou e o seu erro foi revelado a todos. Então, uma vez que ele praticou e não foi morto, porque as pessoas confundem. Alguns dizem: não, mas quem pecava ou adulterava
deveria ser apedrejado e em seguida queimado. Não. Uma vez que o pecado fosse com o mesmo irmão de nação, aí sim, o pecado era sentenciado. Aquele que praticou, que buscou o erro com alguém, então esse seria apedrejado e queimado. O pai de Jefité pecou com uma estrangeira, então ele não seria apedrejado nem queimado, só que o seu ato seria estampado para todos os príncipes de Israel. E uma vez que o pecado foi confessado e revelado, ele seria levado até o centro da comunidade, e 39 chibatadas foram dadas sobre suas costas, até que sua pele e sua carne se abrisse. Quando aquelas cicatrizes começaram a sarar, ficaram ondulações, pois não tinha plástica na época como de hoje, para diminuir, para tentar disfarçar a ondulação daquelas grossas cicatrizes. E para você que não sabe, no momento em que ele ia ao campo trabalhar, ele não tinha o privilégio de usar a roupa de cima. Então seria um vestido e uma bermuda amarrada sobre a cintura, e ele saía com as costas todas cheias de cicatrizes, como exemplo. E quando alguém perguntasse, por que é que aquele homem, as crianças perguntavam, está com as costas tão feias, papai? Então o pai lhe respondia, isto é porque ele traiu a sua esposa. Quando você crescer, filho, nunca traia a sua companheira, para não ser morto e para não carregar essas feias cicatrizes. Preste atenção. A Bíblia diz que ele tem que criar o menino. Quando o menino cresce, que se torna adulto, seus irmãos, já sabendo de toda a história, pois quando ele chegou, seus irmãos ainda eram adolescentes, começaram a dizer que Jefté não tinha parte na herança. Como Jefté é um filho que cresceu, mas não é um filho de pai e mãe do primeiro casamento, então seus irmãos chamavam ele de filho de prostituta. Todos os dias essas palavras ecoavam. E talvez para você que não saiba, e você que é mais jovem, que ainda não sofreu o aspecto de palavras que machuca, deixa eu te ensinar. Quando você aprender na vida certas situações que você vai enfrentar, você vai descobrir que era melhor apanhar de chicote, de cinta, sandália havaiana da mamãe, cabo de vassoura, do que apanhar de língua de pessoas injustas. Porque língua te entristece, língua te machuca, línguas que falam mal te traz vergonha. E a Bíblia diz que Jefté, ele vai ser expulso da sua casa, pois os irmãos diziam que ele não era herdeiro. Passado o tempo, Jefté foi para a terra de Tob. Diz a Bíblia que quando ele chegou nesta terra, resumindo para você, um povo que havia lá eram bandidos, eram homens maus, traficantes, gente de má índole. Permita eu lhe dar agora um pesar desta frase. Eu sei que ela é pesada, pesarosa, mas serve como conselho. Se os de casa não te abraçarem, se os de casa não quiserem te ajudar, se os de casa não te estenderem as mãos, existe um mundo lá fora que vai te abraçar. Nem que tenha que te matar lá na frente, mas ele te abraça. Se a igreja não te amar, se os crentes que diz que ama, se os crentes que diz que o amor é salvação, se alguns crentes que têm a consideração e diz que o amor é a razão da vida, e às vezes quem vai te tirar da igreja não é o ímpio. Ímpio não perde tempo para isso. Quem vai te tirar da igreja às vezes é a pilantra, é o vagabundo que está sentado do teu lado aí, que vai te bater, que vai te machucar, e ele vai ficar feliz quando você sair de perto dele. Isso aí se chama recalque, dor de cotovelo. Ele não quer ver o teu bem, ele não quer ver teu sucesso. Se está entendendo, vai dando glória a Deus. Ele não quer ver o teu crescimento, então ele quer você longe. Tem gente que é assim: quando você está perto, ele não te valoriza. Quando você sai de perto, aí a ficha desse indivíduo vai cair. Ele vai saber que se com você estava difícil, sem você vai ficar mais difícil ainda. Você não é um vaso qualquer, você é um instrumento que Deus colocou nesta terra para revolucionar alguém nessa história da humanidade. Tu és uma escolhida e um escolhido de Deus. Jefté foi aceito pelo mundo. Olha para alguém do teu lado, diga para esse irmão, para essa irmã, sorria primeiro. Diga para ele: se tu não me ajudar, lá fora tem alguém que vai me ajudar. Diga mais alto: sem ajuda eu não vou ficar. Deus está falando aqui. Quem está entendendo a voz de Deus aqui?
Sem ajuda você não vai ficar. Jefté inteligente, Jefté capacitado. Preste bem atenção. Perceba que quando os marginais colocaram Jefté no grupo faccioso, Jefté tinha tanta capacidade que tu pensa que Jefté passou a ser o vapor do bairro? Não, Jefté passou a comandar a quadrilha. Ele era o chefe de todos. E eles começaram a roubar, eles começaram a lutar e vencer as batalhas entre as facções da região. A Bíblia diz que um certo dia Israel foi monitorado. Quando eu falo de Israel, estou falando que os irmãos de Jefté, que expulsaram ele, o pai de Jefté, que chorou porque perdeu Jefté, agora recebe uma notícia nos jornais que existe um país que está vindo para Israel para matar todos. Vejam bem, quer descobrir por que Jefté foi tão odiado? Quer saber por que Jefté foi tão excomungado pelos irmãos? A Bíblia diz que quando os anciões chegaram na casa do pai de Jefté, reuniu seus irmãos e disse bem assim: cadê Jefté? Aonde está Jefté? Até que os irmãos disseram: nós mandamos ele embora. Mas por que mandou ele embora? Porque ele não é filho da nossa própria mãe, e ele vai ser herdeiro de todos os nossos bens. Ele não pode herdar nossos bens. Então os anciões repreenderam os irmãos e os familiares de Jefté e disseram: você sabe quem é Jefté? Vocês conhecem de verdade Jefté? Tem gente que mora com você, vive com você, congrega com você, mas nunca valorizou a tua capacidade. Ele quer que você tenha a visão dele, visão de galinha, enxergue perto. Ele quer que você seja míope. Ele não quer que você enxergue longe. Se você for como José, contar sonhos, eles já querem te matar, já querem te reprovar. Então eles expulsaram Jefté por 3 motivos. A coragem de Jefté era acima da deles. Sabe por que Jefté não quis matar seus irmãos? Porque quem se garante, quem tem capacidade, não se rebaixa por gente que querem destruir a sua vida. Você sabe aonde você quer chegar, você sabe aonde Deus vai te colocar. Levante a mão que eu vou profetizar. Você sabe o que Deus vai fazer com você. Não troque palavras com gente de baixo calão. Não se rebaixe com gente estúpida. Eles querem te difamar. Como não vão conseguir te destruir, então vão tentar puxar o teu tapete. Mas eu vim como profeta para liberar esta palavra. Mais tem Deus para te dar do que o diabo para tirar. Essa raça ruim vai ter que te engolir. Se querem te ver longe, eles verão. Mas um dia a roda vai girar. E quando ela girar, aleluia, vão te procurar. Eles vão te caçar de binóculo, porque você está fazendo falta da onde você saiu. Quem te tirou fora de tempo, da cadeira que era sua, do lugar que era seu, ninguém ainda sentou nela porque ela é sua. Vai ter que te trazer de volta, porque existe uma obra ainda a ser concluída. Segure. Os anciões disseram: cadê Jefté? Disse: ele foi embora. Não, ele não foi embora. Uma coisa é ir embora, vontade própria. Outra coisa é você esforçar ele embora. E a pior coisa que tem é você tentar viver num ambiente que até os olhares são olhares de tubarões famintos. Você vai se sentir mal. E tem gente que tem caráter. Ele tem essa atitude que eu vou te falar: se eu não sirvo aqui, então eu prefiro sair para não atrapalhar ninguém. É aí que Deus vai entrar na tua história.
Porque sair por causa de pressão, você comprou uma briga com Deus. Quando a guerra chegou, tu pensa que Israel tinha 1000 pessoas? 10.000 pessoas? Israel já tinha milhares de habitantes, milhares e milhares. Aí sabe aonde o cara foi? Na casa de quem? De Jefté. Isso quer dizer que no meio de milhares, a família de Jefté, os seus irmãos, que não queria reconhecê-lo como irmãos, tirou a peça fundamental. Tu não és um zero à esquerda, tu és uma peça fundamental na obra, no reino. E quem te tirou vai ter que ir atrás de você para trazer de volta. Aleluia. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Está vindo te buscar, Jefté. Os anciões foram atrás de Jefté. Quando chegaram na cidade, os guerreiros de Jefté, eles tomavam conta das entradas da cidade. E eles disseram: quem são vocês? E da onde vens? Disse: somos de Israel. E o que é que vocês querem? Disse: estamos à procura de quem? Disse: vou perguntar a Jefté se ele quer receber vocês. Quando falaram com Jefté, Jefté disse assim: quem são? Disse: são uns homens assim, vestidos dessa forma. Eles têm barba grande, são já anciãos. Jefté disse, deduziu: são os chefes de Israel. Traga eles a mim. Quando eles chegaram, Jefté o pergunta: o que queres de mim? E o que fazes aqui? Olhe para mim. Deus vai criar uma ocasião e gerar uma situação dentro dela que só você pode resolver este problema. A força que Deus te deu não deu a mais ninguém, só a você. Você é a chave para resolver o problema. Está entendendo o mistério ou não? Jefté disse: meus irmãos me expulsaram de casa. E eles disseram: por que você não nos procurou? Ele disse: eu não quis. Eu não quis provocar mais problema. Tem gente que é peça fiel. Ele prefere perder do que prejudicar outros. Ele prefere ceder, lavar as mãos, porque ele não tem idolatria como alguns têm. Jefté entendeu: se vocês querem herança, se dane com essa herança. Sou homem, maior de 18 anos, vou correr atrás da minha vida. Cada um faz assim. O problema é que você não se rebaixou. Você não quis se humilhar, você saiu e pronto, foi embora. Jefté pergunta: o que houve? Os anciões disseram: estamos sofrendo uma guerra. Todos de Moabe estão vindo a nós. E ele disse: e eu com isso? Eles disseram: em Israel não há um homem como você. O teu valor vai chegar na hora certa. Abra as duas mãos, por gentileza. O que Deus vai te entregar não vai ser passageiro. Deus não quer te honrar para daqui a 2, 3 anos acabar. Deus me usa como profeta para tu, que dessa vez a honra na tua vida vai ser dupla, recalcada, sacudida e transbordante. Levante a mão direita lá no alto agora. Deus não vai te honrar para tu perder esta honra. Deus vai te honrar, vai escrever teu nome, vai te dar a espada de guerra nas tuas mãos,
Quem não gostar da tua cara, que mude de bairro, que saia da rua, que mude de cidade. Mas chegou a hora de Deus virar. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia, adore a Deus. Quem está entendendo, adore. Quem está entendendo, adore. Chegou a hora de Deus virar teu cativeiro. Chegou a hora de Deus te abrir essa porta. Chegou a hora de tu sair com os pés descalços, mas voltar com os pés calçados outra vez. Chegou a hora de sair nu, mas voltar vestido com vestido real. Sair-se envergonhado, mas tu vai voltar com a dupla honra. Sair-se de cabeça baixa, mas vai voltar de cabeça erguida. Só quem é pentecostal abre a boca e adora. Sabe por que você está chorando? Porque a voz de Deus está dentro do teu coração, te apertando assim. Se ninguém te abraçou, Jefté, chegou a hora de Deus te abraçar. Os anciões disseram: precisamos de você. Quem vai te buscar de volta não vai ser aqueles encrenqueiros, aquelas pestes. Estão igual cachorrinho vira-lata, rabinho entre as pernas. Não tem um macho ali na casa de Jefté igual a ele. Os anciãos disseram: tu tem coragem? Ele disse: eu não. Tu tem coragem? O outro disse: oxe, estou morrendo de medo. Todos eles. Os anciãos disseram: não tem ninguém como você, Jefté. Existem pessoas na terra que serão únicas. Ninguém será como elas. Não chegará nem perto, nem farão igual, devido à unção que está nela, Jefté. A Bíblia diz: e Deus ungiu a ele. O que está em você é uma bomba. O que está dentro de você é mais poderoso do que o 3 e Atlas. Sabia disso ou não? Aonde tu colidir, tu destrói até o inferno, porque é uma graça. Jefté disse: então eu vou reivindicar o meu direito agora. Posso? Diz: como assim? Disse: eu só vou se vocês me ouvirem. E tem coisa que Deus cria, que Deus não deixa quem te odeia com saída. Ou te pede perdão, ou vai se lascar. Ou te respeita de verdade, ou se arrebenta. Quer ver? O que é que você quer para voltar, Jefté? Ele disse: escreve aí. Eu só volto para Israel se for para eu. Olha a capacidade do cara. Se for para eu liderar a guerra. Liderar o quê? Tu não entendeu o que ele está dizendo?
Ele está dizendo: eu só volto se todos sentarem para mim. Ele está dizendo: cheguei a tal ponto agora que Deus me capacitou. É isso que ele está dizendo, que eu não vou sentar para ouvir besta e tolos. Vocês têm que saber que eu não nasci para ser chefiado. Aí ele diz a segunda coisa: quer que eu volte? Diz: quero. Eu só volto se eu for chefe de... Ele está dizendo: além de eu liderar, eu quero permanecer e continuar Não, tu não entendeu. Ele disse: eu não volto para ser cauda. Só quem está ligado no mistério, levante a mão. Eu só volto se for para mim ser cá. Pega na mão desse crente aí agora, diga para ele: irmão, tu está preparado para ver Deus me exaltar? Diga: para ver Deus me fazer cabeça de uma obra. Só quem tem esta fé, levante as suas mãos, porque o Espírito de Deus me trouxe aqui para te dizer que este é o ano que Deus te fará cabeça. Namanto quebras, tunebacalanto quergas. Quem está entendendo, abre a boca e dá glória ao nome do Eterno. Alai e desce. Dá um abraço nesse crente agora do teu lado aí. Abraça ele, abraça ela bem forte. Diga para ele: este é o ano que tu será cabeça. Túbias, tudo nunca manto teria senda, cara. Recebe esta palavra. Receba. Quem pode aplaudir o nome do Senhor?